Pessoal, bom dia. Vamos iniciar aqui a nossa aula. Como vocês podem já ver aí na tela, hoje nós vamos abordar a aula 46, uma aula que continua com conteúdo de polinômios, como vocês podem ver aqui, ó, polinômios, tá? E aqui nessa aula de hoje, especificamente, nós vamos ver a relação entre os coeficientes e as raízes dos polinômios, tá bom? Uma coisa que eu quero, antes da gente começar a estudar o conteúdo propriamente dito aqui agora, eu queria mostrar para vocês algumas relações matemáticas que a gente tem no estudo dos polinômios. Uma dessas relações é a seguinte: os polinômios, eles são funções, na verdade, como a gente está acostumado, mas são funções ou funções do segundo grau, ou funções do terceiro grau, ou funções do quarto grau e assim por diante. Uma função, como a gente está acostumado, ela tem gráfico. Por sua vez, esse gráfico ele pode ou não ter raízes, tá? As raízes, o x1 e x2 que a gente encontra na equação do segundo grau, são justamente esses valores que aparecem no gráfico, onde o gráfico toca o eixo, ou passa pelo eixo x, tá? Essas são as raízes da nossa função, da nossa equação envolvida aí nos polinômios, tá? Então, essa regra vai continuar valendo sem problema algum aqui no nosso estudo, tá? Mas o propósito aqui não é esse em geral. Então, a gente vai relacionar o quê? Vou dar um exemplo com a equação do segundo grau, que é o seguinte: nós temos uma função do segundo grau, um polinômio do segundo grau, ele é escrito genericamente por essa fórmula aqui, ó. Ax² mais bx mais c. E nós sabemos aqui que o x1 e o x2 podem ser calculados através da fórmula de Bhaskara, certo? Porém, existe uma outra forma de nós calcularmos eles sem ser pela fórmula de Bhaskara, que a gente diz que é a fórmula da soma e do produto. Ou seja, x1 mais x2 e x1 vezes x2 vão dar um resultado quando a gente multiplica elas. E por incrível que pareça, vai dar menos b sobre a e c sobre a. Quem é esse a, esse b e esse c? São esses coeficientes que aparecem aqui. Então, os matemáticos eles descobriram que existe uma relação entre as soluções, né, x1, x2, x3, com os coeficientes a, b, c, d, e, f, g, h, dependendo aí da forma que aparece para a gente, tá? Alguma dúvida? Não, né? Então vamos continuar aqui. Então vamos voltar lá no PDF, tá? Eu vou explicar as fórmulas aqui para a gente estar fazendo os exercícios da aula de hoje. Tá bom? Então, deixa eu anotar aqui. Deixa eu dar uma organizadinha aqui, tá, pessoal? Para caber na tela aqui. Para ficar bem quadrado aqui. Porque o que aparecer para mim, aparecer para vocês também. Então, basicamente, isso aqui nós temos os polinômios. Eu vou estar dando um zoom aqui, ó. E nós vamos começar pelo polinômio do segundo grau, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau, a gente tem simplesmente que passar o b para o outro lado e depois o a dividindo, né? Então, a raiz vai ser menos b sobre a. Quando a gente tem duas raízes, aí a gente vai fazer a soma e o produto, tá? Aí vai ficar menos b sobre a e c sobre a. Esse a, esse b e esse c são obtidos da regra, tá? Da equação do segundo grau. Certo? Então, a gente vai resolver um probleminha aqui. Eu vou pegar alguns exercícios e a gente vai estar resolvendo aqui eles com essa fórmula, tá? Com essa regra aí de equação do segundo grau. Deixa eu pegar aqui. A gente vai estar fazendo agora, tá? Mas não tem nenhum simples, só tem. Verdade, gente. Só estou procurando aqui um comum, tá? Aqui é porque eu quero fácil, é porque eu quero um direto ao ponto. Eu não quero um daqueles que, tipo assim, tem 5 laranjas, 4 maçãs, calcule a massa do Sol. Não é isso que eu quero, tá?
Era uma coisa um pouco mais comum para vocês, tipo assim, para já não de cara, tipo, chegar e de voadora, tá? Para vocês. Então, a minha ideia aqui, não vai ter. Eu vou inventar um agora. Então, vamos inventar entre aspas, né? Tipo, eu vou pegar um aqui, eu vou pegar uma equação qualquer do segundo grau. Então vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar numa equação simples aqui para a gente resolver. Por exemplo, x ao quadrado, simples não, né? Eu vou pegar qualquer mesmo. Vamos pensar nessa equaçãozinha aqui, ó. X ao quadrado, vou pegar aqui 3x quadrado, menos 6x, mais, sei lá, 9, vou pegar aqui, 81. Não sei qual que vai dar o resultado disso aqui, a gente vai calcular agora, tá? Caso a gente queira usar a forma de Bhaskara, pessoal, na forma de Bhaskara, eu vou colocar aqui um sinal de menos, ó, senão o delta vai dar negativo, tá? Ó, se eu for usar a forma de Bhaskara, eu vou ter que o A vale 3, o B vale menos 6, tá? Vou fazer passo a passo esse aqui, os demais eu não vou fazer passo a passo, porque a gente vai usar outra forma, tá? Nós temos esse cálculo aqui para fazer. No lugar desse 81 aqui, deixa eu colocar um número menor aqui, sei lá. Vou colocar aqui o 15, tá? Só para não ficar tão grande os valores aqui para a gente multiplicar e depois ter que calcular a raiz quadrada, tá? Eu não sei se vai ter raiz quadrada exata nem nada, mas o propósito nem é esse, tá? O propósito é fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, 3 menos 6 e menos 15, tá? E aí, o que a gente faz, ó? Vamos calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 AC, tá? Ou seja, menos 6 ao quadrado, né? Menos 4 vezes 3 vezes menos 15. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu usar outra tela aqui, vou usar essa tela aqui, que vai ficar maior para vocês não vão me ver por enquanto, mas não tem problema não. Acho que não morre não. Aí vai ficar ó, 36 mais 4 vezes 3, 12. Deixa eu pegar um calculador aqui. Vou abrir um calculador aqui, deixa eu mostrar ela para vocês. Aí eu vou só multiplicar aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 15, tá? O resultado vai dar 180. 180 mais 106. Deixa eu ver aqui. Vou aqui mais. Opa! Mais, na verdade, né? 106. O resultado vai dar 216. Cara, parece que por incrível que pareça, o resultado vai dar uma raiz quadrada exata, viu? Até ver aqui se tem raiz quadrada exata. Vou calcular aqui a raiz quadrada. Não tem não raiz quadrada exata, né? Deixa eu pensar aqui, ó. 12. Eu quero que, vamos supor, se eu quero que seja 5, 256, né? Dividido para 12, não dá. 12. Só pensar um pouquinho aqui para ver se eu consigo encontrar uma raiz quadrada exata, né? Ah, tá. Então tem que ser 20 menos 36. Não dá. Não vai dar certo o que eu quero. 133, né? Não vai dar certo o que eu quero, então deixa assim mesmo. 216. Bom, portanto, eu tenho 216 aqui. Aí vou contar o x menos b, mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Isso aqui todo mundo, vocês já sabem fazer, tá? E aí eu vou ter, ó, menos 6, mais ou menos raiz de 216, dividido por 2 vezes 3, tá? Ou seja, menos 6, mais 6, né? 216 não tem raiz quadrada exata, como a gente viu.
agora há pouco. Então, não vai ter raiz quadrada exata de 216, o que é uma pena. Que se tivesse, ia ser legal. Mas 216, se a gente fatorar, deixa eu dividir aqui por 2. Eu vou pegar a calculadora de novo aqui, só para encargo de consciência aqui, para ver se eu consigo fazer direitinho. Dividido por 2 dá 108, dividido por 2 dá 54, dividido por 3 dá 18, dividido por 3 não dá isso. Então, 3 vezes 2, 6. 6 raiz de 6. Então, ele vai dar 6 raiz de 6, tá, pessoal? Bom, então, se eu faço 6 vezes 6, dá 36. Então, 216 dividido pela 36, resultado dá 6. Então, vai dar isso aqui, ó, 6 raiz de 6, tá? Eu posso simplificar os 6 que aparecem aqui, e aí vai aparecer 1 menos, mais ou menos, raiz de 6. Essa aqui é a solução, tá? Seria x1 e x2. Mas, para o nosso estudo aqui, o que nós vamos estar enfatizando, tá? Não é exatamente as raízes x1 e x2. O que nós vamos estar resolvendo é isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Ó. x1 mais x2, eu não sei a solução, mas eu sei quanto que vai dar o resultado. x1 vezes x2 vai dar o quê? Ó? O x1 mais x2 é menos b sobre a, ou seja, menos 6 sobre 3. E o x1 vezes x2 é o c sobre a, ou seja, menos 15 sobre o a, que é 3. Aí isso aqui vai dar 6 dividido por 3, que é 2. E aqui vai dar menos 15 dividido por 3, que é menos 5, tá? Lembre-se, isso aqui não é a solução. Isso aqui é quanto que vale os coeficientes. Ou seja, a relação entre os coeficientes da equação do segundo grau. Então, eu faço x1 mais x2 e x1 vezes x2 e obtenho aqui as soluções não da equação do segundo grau, mas os seus coeficientes, a relação entre os coeficientes. E a aula de hoje é justamente sobre isso daí, sobre a ideia, né, a noção de que a gente pode estar usando algumas regras. Deixa eu aumentar aqui, ó, deixar aqui no meio, depois eu tiro essa tela aqui, tá? Deixa eu... Bem no meio. Tá? Então, a noção de hoje é justamente isso. Ó. Quando eu tenho uma equação do segundo grau, eu faço a soma. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Pra vocês verem. Ó. Soma e o produto. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, é soma vezes o produto. Tá? Se eu tiver uma equação do terceiro grau, ó, como vocês podem ver aqui, ó, nessa ordem, a soma continua sendo b menos b sobre a. O produto das raízes, ó, é c sobre a. E o produto das 3 raízes, menos d sobre a. Se eu tiver um com 4 coeficientes, ó, com 4 graus, ó, ax quadrado, ax à quarta, bx ao cubo, ax quadrado, cx quadrado e assim por diante. Então, a regra continua sendo valendo a mesma, tá? Claro que as expressões vão ficando maiores e nós vamos aplicar nos exercícios de hoje essas fórmulas aqui. Então, eu vou deixar essas fórmulas aqui de lado, por enquanto, para nós estarmos resolvendo aqui os exercícios agora, tá? Então, eu vou pegar alguns exemplos, eu vou copiar esses exemplos aqui na tela para vocês, tá bom? Vou até ampliar aqui a tela o máximo que eu posso. Ampliar aqui o máximo que eu posso, tá? E vamos fazer, então, alguns exercícios para a gente entender esse conteúdo, tá? Vou aqui na internet. Vamos lá. A primeira questão é bem simples, tá? Olha só. Então, o primeiro exemplo de hoje diz o seguinte, ó. Ele pergunta, na verdade, quanto que vale a soma das soluções da equação x ao cubo, 4x quadrado, menos x, menos 4, tá? Então, quando ele quer a soma das soluções, a gente tem que primeiro entender que numa equação do terceiro grau, pessoal, ou seja, numa equação de grau 3, eu preciso lembrar o seguinte, que eu vou ter x1, x2 e x3, tá? Ou seja,
eu tenho 3 soluções, tá? Por quê? Porque o número de soluções está vinculado com o grau do polinômio. Se eu tenho um polinômio de grau 3, então eu tenho que ter 3 soluções. Lembre-se que pode ser que não existam soluções reais, mas vai acontecer de existir soluções complexas. Mas a gente não precisa saber quais são esses números complexos, basta a gente aplicar a fórmula. Agora, como é uma equação do terceiro grau, ou seja, uma equação polinomial de grau 3, eu vou voltar aqui e mostrar para vocês. Ó. Observem que ele pede só a soma, então só vou usar essa fórmula aqui. Ó. Se eu tivesse pedido o produto, eu usaria uma dessas duas aqui, eu teria que ver qual que ele quer. Mas ele pediu só a soma, então só vou usar essa regra aqui. Ó. x1 mais x2 mais x3 é menos b sobre a. Notem que o A sempre começa aqui, ó, no primeiro termo. A, B, C, D e assim por diante, se tivessem mais, tá? Então vamos voltar aqui. Ou seja, a gente quer fazer isso aqui, ó. x1 mais x2 mais x3. Isso aqui é igual a menos b sobre a. Aí eu preciso notar que o a é quem está com x ao cubo, ou seja, no caso é 1. E o B é quem está com x quadrado aqui. Ou seja, sempre nessa ordem. Ó, A, B, C e D. Tá? Ou seja, o resultado final, menos 4. O resultado vai ser menos 4. Tá? Analisamos aqui a questão. Ou seja, letra D, a resposta correta. Agora aberto aí para as dúvidas. Podem perguntar. Um de cada vez. Sem pressa. Não dá para ver a tela Certo. toda, professor. Oi? Não dá para ver a tela toda. As pessoas que faltaram ontem, tá? Só lembrando, vira o celular, deixa o celular deitado, que você vai conseguir ver, tá? E coloca, claro, a rotação de tela. Se você deixar sem rotação de tela, vai ficar em pé, do mesmo jeito. Então, quem tiver com o celular, deita seu celular, deixa ele no modo paisagem, como a gente geralmente coloca, né? Fala. Aí você vai conseguir ver tudo, tá? Não vai cortar aí a tela para vocês. Caso vocês estejam vendo no notebook, é importante que vocês vão lá onde está a minha imagem, coloquem assim, ó, fixar na tela principal, tá bom? Aí você vai ver na tela cheia só eu. Não vai ver o rostinho dos seus colegas aí, tá certo? Como eu falei no início, algumas pessoas vão ser removidas devido à câmera, tá? Então, lembre-se que após eu Professor, removê-los, vocês não conseguem voltar. professor, Diga. não consigo ligar a câmera porque quando eu ligo fica mudando entre a minha câmera e a câmera do senhor, não dá pra ver direito. É só você deixar o microfone desligado. Mas, gente, Mas eu deixo, fica vocês têm mudando que entre a minha. vocês têm que Entre a vocês minha e têm do senhor. que vocês têm que clicar. Deixa eu pegar aqui. Vocês têm que clicar em fixar na tela inicial. Se vocês fixarem na tela inicial, vocês não vão ter esse problema. Deixa eu fazer um teste aqui, só para mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Né? A reunião está sendo gravada. Ó, deixa eu colocar aqui. Certo? Ó, não sei se vocês estão vendo aqui. Ah, não vão ver, claro, né? Que eu tô com a câmera desligada, né? Agora vocês vão ver pequenininho. Deixa eu criar uma nova cena aqui. Agora é só com a webcam. Captura de vídeo. Agora vocês estão me vendo aqui, ó. Opa. Certo? Aí vocês têm que vir na parte de fixar na tela inicial aqui, ó.
Ó, quem está usando o celular, usa assim, ó. E se você usar assim, você vai ver a tela completa, tá? Então é importante que vocês usem nesse formato aqui, ó. Se vocês não usarem esse formato, vocês não vão conseguir enxergar a aula toda, tá bom? Deixa eu ver outra coisa que dá para fazer aqui pelo celular. Deixa eu ver aqui. Ó, tem as configurações. Então, mas enfim, tentem só fazer isso que eu falei para vocês. Vai dar uma ajuda legal, tá? Ok? Então, Rafael tá com a câmera desligada. Vamos voltar lá para a aula. Deixa eu tirar essa cena aqui, que eu não vou usar ela. Então vamos voltar lá para a aula. Então a gente já fez a primeira questão, vamos fazer uma outra aqui para vocês verem, né, pegar o jeito, tá? Também vai ser... deixa eu ver aqui... Aqui... Agora, as que a gente vai pegar agora serão um pouquinho diferentes, tá? Deixa eu ver. Agora a gente vai fazer um completo. Eu vou dar um zoom aqui. Vocês não estão vendo aqui a tela, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. A gente vai fazer... A gente vai mexer agora, vai ser nesse aqui, ó. Nós vamos ter esse polinômio aqui. E agora, ao invés da gente só calcular a soma, nós vamos calcular todos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Primeira coisa que eu acho que é interessante frisar para vocês é a gente identificar aqui quem é o A, B, C e D. Nesse caso aqui, ó, a gente começa daqui, ó. Então, vamos lá fazer o agrupamento aqui, ó. O A vai valer 1, sempre da esquerda para a direita, tá? O B vai valer 9, o C vai valer 22, e aí o D vai valer 12, tá? Isso porque esse polinômio, ele é um polinômio de grau 3. Quando é um polinômio de grau 2, ou seja, não tem o x ao cubo, aí seria A, B e C, tá? Aí nós vamos calcular todas as regras. Nós vamos calcular a soma, x1 mais x2 mais x3, tá? A regra é menos b sobre a. Depois nós vamos calcular x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3, ou seja, o produto, né, sendo misturado aí das raízes, que é c sobre a, e por fim nós vamos fazer o produto das raízes, x1 vezes x2 vezes x3. Que são as três fórmulas que a gente tem na apostila, tá? Para os polinômios de grau 3. E aqui vai ficar menos d sobre a, tá bom? Feito isso, eu vou só substituir os valores, ó. Observem, o b é 9 e o a é 1, ou seja, a resposta é menos 9. O c é 22 e o a vale 1. Logo, a resposta é 22. E aqui, o d vale 12 e o a vale 1. Então, fica menos 12 a resposta. Logo, as respostas são menos 9, 22 e menos 12. Alguma dúvida, gente? Tranquilo, né? Bom, agora a gente vai fazer... Deixa eu ver aqui. A gente vai fazer outras questões um pouquinho diferentes para a gente chegar no resultado. Deixa eu ver aqui. Temos que a raiz... Estou só vendo se eu encontro aqui outros parecidos, tá?
Conscriptando a apostila. Bom, acho que não vai ter, não. Bom, deixa eu pegar aqui no plural, então, né? Já que não tem, vamos apelar para o plural que vai ter lá. Estamos no caderno 8, setor A, aula sobre polinômio, aula 46, achei aqui. Vamos lá, então. Olha só. A primeira questão que a gente tem é essa aqui. Vou apelar para o plural aqui. Olha só, a questão diz o seguinte, ó, se está pequeno, pessoal, se estiver pequeno, vocês me avisem que aumenta aqui, tá? Bom, então vamos lá. A questão diz assim, ó, seja o polinômio então, vamos lá. Seja o polinômio x à quarta, esse polinômio como vocês estão vendo aqui, x à quarta menos x ao cubo mais menos 16x quadrado mais 4x mais 48. Aí ele pede a soma e o produto das raízes, ou seja, ele quer que a gente faça x1 mais x2 mais x3 mais x4, já que é um polinômio de grau 4, então ele tem 4 raízes, e faça também o x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4. Vou mostrar a apostila aqui para vocês verem que tem muito mais coisas do que essas aqui, tá? Então, quando a gente pega aqui a apostila, no polinômio de grau 4, como vocês podem ver aqui, ó, ele tem a soma das raízes e o produto aqui embaixo. É o E sobre A, que seria o termo independente sobre A, e aqui é o segundo com o primeiro termo. Vocês vão perceber que existe esse produto aqui e esse outro produto, que a gente não vai calcular porque a questão não pediu isso, tá? A questão só pede mesmo a soma e o produto das raízes, ou seja, só esse aqui que é menos B sobre A e esse aqui que é C sobre A. Aí eu vou substituir os valores. O B, ó, se você notar aqui, o A vale 1, então aqui embaixo vai ser 1 e aqui vale 1. Nós temos aqui o B, que é menos 1, ó, seria com x ao cubo. Então vai ficar menos 1, tá? E o C, que é menos 16. Ou seja, o resultado vai dar 1 e aqui vai dar menos 16. Certo? Então, ó, resultado 1 e 16. Por algum motivo ele falou que é 48. Ah, tá. Desculpa, gente. É verdade. Ó. É o C, não é o C aqui, né? É o E. Eu só troquei aqui as letras, né? Que é o E. Então não é 16, é 48, tá? Desculpem aí. Então vai ficar E sobre A, ou seja, 48, tá? Resultado final. Eu só inverti aqui, não precisa calcular esse aqui. Esse aqui seria o C, tá? Mas a gente quer calcular o E, como eu mostrei agora há pouco na apostila, tá? Então, essa é a técnica que nós utilizamos para responder esse tipo de problema. Deixa eu pegar mais aqui, outro exemplo. Deixa eu só mandar uma mensagem no grupo lá, tá bom? Um minutinho, tá, gente? Bom, vamos lá. Então, vamos para a próxima questão aqui.
Vamos lá. Vou fazer uma... Essa aqui eu acho que é bem grande, mas vai ser interessante porque eu acho que ela vai ser uma questão um pouco maior na resolução do que essa que a gente fez até agora, tá? Demandar um pouco mais de trabalho. Então, provavelmente a gente vai fazer ela como nossa última questão de hoje. Tá? Eu vou estar mandando esse arquivo aqui para vocês e vou abrir um novo aqui para deixar só essa questão separada, tá? Eu já vou mandar agora, porque senão eu acabo esquecendo e aí eu apago as questões aqui no meu computador e vocês ficam sem, tá? Então, eu estou mandando agora para evitar esse probleminha. Então, a questão que a gente vai fazer é essa aqui, ó, como vocês estão vendo aí. Então, a questão ela diz assim, ó, se os números 2i, tá? Isso aqui é um número complexo, tá? 2 mais i, 2 menos i, 1 mais 2i, 1 menos 2i e 0,5, se esses 5 números aqui são raízes desse polinômio aqui de grau 5, ó, polinômio de grau 5. Aí ele pergunta assim, então quanto vai valer P mais Q mais PQ, né? Então a gente tem que descobrir, na verdade, qual é o valor de P e Q. Se nós descobrirmos quais são os valores de P e Q, a gente descobre, então, quanto que vale a soma de todo mundo aqui, tá? Então a gente vai utilizar nessa questão aqui uma regra que vai se repetir diversas vezes. Eu vou mostrar aqui para vocês na apostila. Vocês vão perceber o seguinte, dentro da apostila, não tem, como vocês podem ver aqui nessa questão, ó, não tem nenhum polinômio de grau 5 como esse, ó. Mas, de grau 5 como esse aqui, ó. Mas se vocês prestarem atenção, vocês vão pegar o jeito, tá, das regras da aula. Que seria o seguinte, ó, por exemplo, sempre vai ter a soma e o produto, ó. Em todos eles, ó, soma e o produto das raízes. Claro que vai aumentando conforme o grau do polinômio aumenta. O grau 3 vai ter 3 raízes, grau 2 vai ter 2 raízes. Grau 4 vai ter 1, 2, 3, 4 raízes, ó, no grau 4. Isso significa dizer que nessa questão que a gente vai fazer agora, que é uma questão de grau 5, nós vamos ter 5 raízes, tá? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui, ó, a soma, nós vamos separar na soma e no produto para tentar resolver essa questão. Então, vamos ver quanto que vai dar essa questão. Na soma das raízes, nós vamos ter o quê? Ó, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5. Isso aqui é igual a menos b sobre a. Sempre nessa ordem aqui. E no produto, eu vou fazer x1, x2, x3, x4, x5. Ele vai ser, ó, aqui eu tenho A, B, C, D, E, F, então vai ser F sobre A, tá? Ó, então vai ser, ó, o B é negativo, então sempre seguindo essa ordem também, ó, B negativo, C positivo, D negativo, E positivo, então o F vai ser negativo também, então vai ser menos F sobre A. Então essa é a lógica que vamos estar usando aqui nessa questão. Se vocês observarem, ó, o B é a letrinha P aqui, ó, então vai ficar menos P sobre o A, que é 2. Tá? O A é o que está com 5. O F é o último termo, ó, que é o Q. Então vai ficar menos Q sobre A, que também é 2. Bom, aí a gente poderia pensar assim, professor, mas vai dar muita conta. Vai. Mas ninguém vai morrer por causa disso, tá? A ideia aqui é nós pensarmos na seguinte ilustração. Se vocês notarem, x1, x2, x5 são essas raízes que aparecem aqui em cima. Aí nós vamos substituir aqui embaixo, tá? Nós vamos aplicar aqui nessa regra e aí, então, a gente vai resolver a questão. Alguma dúvida até aí, pessoal? Então, vamos continuar, já que ninguém tem dúvida, né? Sonho da aula para vocês, né? Ninguém tem dúvida? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Nós vamos aplicar aqui a regra, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, vamos começar aqui pela soma. Na soma,
quando nós substituirmos aqui, ó, essas são as raízes aqui em cima, ó, x1, x2, x3, x4, x5. Então, vai ficar ó, 2 mais i, que seria o x1, tá? Vou até colocar para cá. Mais o x2, que é 2 menos i. O x3, que é 1 mais 2i. O x4, que é 1 menos 2i. Mais 0,5, mais meio, né? E isso aí tem que ser igual a quanto, gente? Menos p sobre 2, ó. Menos p sobre 2. Então, aqui a gente pode identificar que nós vamos poder cancelar ó, esse com esse com esse, ó, que são negativos, aqui é o mais, tá? E aí, é só somar os números, ó. 2, 4, 5, 6,5. Então, vai ficar 6,5 igual a menos p sobre 2, tá? Vamos multiplicar cruzado, então menos p é igual a 12,5, tá? Ou melhor, 12,5 não, 13, né? Era 13. Ou seja, multiplicando por menos 1, o p vai ser igual a menos 13. Calculamos aqui o valor do p. O p é menos 13. Agora, a gente vai ter que calcular o valor do q. E o valor do q a gente vai calcular usando essa regra aqui, ó. Então, vou até fazer aqui embaixo. Vou substituir as raízes aqui. 2 mais i vezes 2 menos i mais... Não, vezes, né? Todo mundo está multiplicando aqui, ó. 1 mais 2i, 1 menos 2i, estou repetindo o que está lá em cima, e 0,5, tá? Igual a menos q sobre 2. Aí nós vamos usar algumas regras. A primeira regra que a gente vai utilizar aqui, pessoal, é essa aqui, ó. Para resolver esses dois aqui e esses dois, parece difícil, mas é fácil, tá? É só a gente verificar o seguinte, ó. O produto da soma pela diferença é primeiro vezes o primeiro, ou seja, o primeiro ao quadrado, então vai dar 4, mais o quadrado do segundo. Ou, se a gente fosse escrever de forma correta, seria assim, ó. 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. O i vai sumir, porque quando eu faço i vezes i, dá i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Aí, menos com menos aqui vai dar mais, tá? A mesma coisa se aplica ó, a esse daqui, ó. É o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, no caso, 2 ao quadrado. O i vai sumir, e esse sinal de menos que aparece aqui vai se transformar em mais, porque o i ao quadrado vale menos 1. Então, menos com menos vai dar mais, por isso que aparece mais aqui embaixo. Isso é igual a meio, menos q sobre 2, tá? Agora, isso aqui vai dar ó, 5 vezes 5 vezes meio, igual a menos q sobre 2, tá? Ó, 2 ao quadrado, 4, mais um 5. E aí, 5 vezes 5 vai dar 25, vezes meio, igual a menos q sobre 2. Ora, 25 vezes meio é 12,5. Dividido por 2, multiplicando cruzado, o menos q vale 25, ou seja, o q vai valer 25. Menos 25, na verdade, tá? E aí nós encontramos o valor de p e q. Para finalizar a questão, P, a pergunta é P mais Q mais P vezes Q. Então, é só substituir corretamente aqui. Menos 13, menos 25, mais menos 13, vezes menos 25, tá? Menos 13 mais 25, menos 25 vai dar menos 38. Menos com menos aqui vai dar mais. 13 vezes 25, não faço ideia. Vou fazer aqui na calculadora para não perder tempo. Então, 13 vezes 25, o resultado vai dar 325. E aí, subtraindo, o resultado vai dar 287, tá? Então, a resposta final, 287, letra A, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, então? Com essa questão, como eu havia falado, a gente vai encerrar a aula de hoje, tá? Peço que vocês aguardem uns minutinhos. Vou interromper a gravação e em seguida fazer a chamada, tá bom, pessoal?